Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doido, eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, a pedido do nosso amigo inscrito Luan, vamos falar sobre as ações da Mitre, a construtora aí mais focada nas classes de média e alta renda. O que acontece? As ações da Mitre chegaram a ultrapassar R$ 5,00, mas depois a companhia divulgou um resultado 159% maior com relação à lucratividade que o mesmo período do ano anterior. O mercado bateu nas ações logo depois disso daí. Vamos entender um pouco por que o mercado bateu tanto nessas ações. E a pergunta do nosso amigo é a seguinte: as ações podem continuar caindo e chegar a ficar abaixo dos R$ 4,00? Vamos entender se pode ou se não pode. Por isso, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para tu ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo pro canal, interagir com a galera. E sem mais converseiro, bora falar de construtora incorporadora, bora falar de Mitre. Lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimento, se trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Bom, muitas vezes nós não entendemos o mercado. Porque às vezes as empresas divulgam os resultados que é uma carniça, né? E as ações acabam subindo. Outras vezes as empresas divulgam resultados bons aparentemente e o mercado bate nas ações, como é o caso da Mitre. Por exemplo, a Mitre ela fez algumas vendas que não estavam no script, né? Umas vendas surpresas aí de cerca de 3 empreendimentos que foram determinantes nesse resultado. E o bom para esse ano de 2024 agora é que tem mais pelo menos 6 empreendimentos a serem entregues, ou seja, vai entrar uma receita bastante graúda aí para a Mitre com relação a esses empreendimentos, que pode favorecer muito os próximos balanços da Mitre. Vamos direto para o quarto tri, para entender como é que foi o ano de 2023 e entender um pouco por que o mercado bateu nas ações logo em seguida. Nós vamos entender 2 pontos específicos que fizeram as ações caírem após a divulgação dos resultados do quarto tri, ou de todo o período de 2023. Bom, eu abri aqui os números do quarto trimestre, e aqui nos destaques nós vemos aqui tudo muito positivo, né? A receita líquida que superou os R$ 900 milhões, um crescimento de 22%, versus 2022, somando 278,7 milhões no quarto trimestre, ou seja, foi uma receita bastante positiva. O lucro líquido de 2023 de R$ 90,3 milhões, superando em 2,6 vezes os 34,8 milhões de 2022 e 13 milhões e meio no quarto trimestre, uma melhora de 41,4% versus o quarto trimestre de 2022. Uma geração de caixa de R$ 39,6 milhões no quarto trimestre, com uma redução de 4,7 pontos percentuais na alavancagem da companhia no trimestre. Já eu vou explicar essa questão da alavancagem aqui. A Mitre supera a marca de 1 bilhão em vendas líquidas no ano de 2023, um crescimento de 25,9%. No quarto trimestre, as vendas líquidas totalizaram 314 milhões de reais. Aqui na parte de lançamento, o destaque é para o lançamento da fase inicial do projeto House, né, da Mitre, o maior projeto da história da companhia, que conta aí com um volume geral de vendas de 620 milhões de reais. E atualmente já estão aí 26,2% vendidos de todo esse volume. Aqui nós vemos mais destaques com relação às vendas. A companhia bateu recorde em vendas, encerrando o ano com 1,2 bilhões de reais em vendas brutas e 1 bilhão em vendas líquidas. Nós vemos aqui nas vendas brutas que cresceu 20,9%. De extratos totais, teve uma quedinha aí de 5,5%, nas vendas líquidas cresceu 25,9%. Aqui nós vemos a evolução dos estoques da Mitre, que ao final do quarto trimestre, o estoque da Mitre totalizou 2.393 unidades, o que equivale aí a um volume geral de vendas de 2,1 bilhões de reais. E a gente pode ver essa evolução aqui no gráfico, a gente vê aqui os estoques e os lançamentos, aqui a gente vê a evolução e aqui o volume geral de vendas, que supera aí 2 bilhões e 100 milhões de reais. Aqui a gente vê o estoque por safra de lançamentos em porcentagem. E a maior parte aqui são lançamentos de um ano, né? Aqui a gente vê a evolução
da linha House, a gente vê que a questão dos estoques aqui está bastante controlada, né? E aqui a gente vê os projetos entregues em 2023. Foram 7 projetos entregues em 2023. Aqui temos 4 projetos, né? Um deles aqui supera os 120 milhões de reais no volume geral de vendas. E aqui mais 3 projetos com o House Mitre Pinheiros, superando 113 milhões de reais em volume geral de vendas. E aqui nós vemos alguns dados que fizeram o mercado bater nas ações após esses resultados, né? Que são as margens. A gente vê aqui a margem EBITDA, apesar de positiva, que cresceu pouco no trimestre e cresceu pouco também na comparação anual. 4,7 pontos percentuais no ano, 1,4 ponto percentual no trimestre. E a margem EBITDA crescendo 7,4 pontos percentual no ano, 2,4 pontos percentual no trimestre. Aqui nós vemos a lucratividade, que foi 159,5% maior na comparação anual, ficando aí em pouco mais de 90 milhões de reais, e 41,4% maior na comparação trimestral, ficando em 13 milhões 561 mil reais. Aqui a gente vê que o resultado financeiro líquido foi positivo no ano, superando os 11 milhões de reais. E aqui nós vemos mais indicadores referentes às margens de lucratividade, né? A margem líquida, que cresceu apenas 5,2 pontos percentuais no ano, 1,2 pontos percentuais no trimestre. E aqui nós vemos um dos principais pontos que fez o mercado bater nas ações, que foi o ROI, né? Que cresceu apenas 5,4% na comparação anual, fechando o ano em 8,9%, um ROI considerado muito baixo pelo mercado. E aqui o que realmente fez o mercado bater nas ações da Mitre após a divulgação dos resultados, né? Que é o endividamento e a alavancagem. O endividamento, que cresceu 69,1% no ano, pulando aí de pouco mais de 260 milhões de reais para pouco mais de 450 milhões de reais. A alavancagem da companhia cresceu 17,6 pontos percentuais, ficando em 44,4 vezes sobre o patrimônio líquido. A empresa que tem um patrimônio líquido aí superior a 1 bilhão de reais, 1 bilhão 26 milhões 209 mil reais. A companhia possui um caixa de 181 milhões 604 mil reais, que teve uma queima aí, né? A companhia consumiu cerca de 8,2% do caixa que possuía. Então aqui, meu amigo, não tem jeito. O mercado bate mesmo quando vê uma dívida líquida relativamente alta, né? E uma alavancagem também alta. E um caixa relativamente baixo, na verdade, né? Inferior a 200 milhões de reais. Eu costumo dizer aqui nos vídeos que se tem uma coisa que o mercado bate nas empresas, é o endividamento, a alta alavancagem. E eu enfatizo também o motivo. Qual que é o motivo do mercado bater nas ações de uma empresa endividada? Doido, é dívida que quebra qualquer negócio, qualquer pessoa, não tem outro jeito. E outra coisa que o mercado bate bastante é a questão da rentabilidade da empresa, né? Se a empresa não é rentável e ainda é endividada, não tem jeito. O mercado vai bater nas ações. Aí o que o mercado viu? Apesar da lucratividade ter saltado, né, de maneira expressiva, mais de 40% no trimestre, mais de 150% no decorrer do ano, a empresa ainda não mostrou um retorno satisfatório sobre o seu patrimônio líquido. Um ROI ainda abaixo de 10% e cresceu apenas uma quirelinha, pouco mais de 5 pontos percentuais. E a alavancagem ainda é um ponto de atenção. Uma alavancagem que está ali em 44 vezes. Como vocês puderam ver, uma dívida que se aproxima dos 500 milhões de reais. Mas no meu ponto de vista tem bastante receita para ser gerada com todos esses empreendimentos, principalmente no considerado o maior empreendimento, que é o House, né? Tem bastante grana para entrar no caixa da Mitre. Agora o mercado está correto em ter batido nas ações da Mitre logo após esse resultado? O mercado tem as suas linhas de análise, além do endividamento, do ROI, as margens também ainda são apertadas, né? Não são margens ainda confortáveis para a Mitre. E a empresa divulgou distribuição de dividendos, o que no meu ponto de vista
não é muito correto em momentos como esse. Se a empresa está sofrendo com margens apertadas e com endividamento, do meu ponto de vista, ela não deve distribuir dividendos. Ela precisa ajustar, arrumar a sua alavancagem, né, e arrumar também a sua lucratividade, o seu retorno ali sobre o seu patrimônio. Ela precisa rentabilizar de fato primeiro, antes de distribuir. Aí entra ali a questão de acionista majoritário, controlador, os caras querem morder uma quirela e acabam distribuindo esses dividendos. Mas isso não é bom para as empresas quando estão nesse tipo de situação. Porque a empresa distribui dividendo por dois motivos. Primeiro, porque ela é bastante lucrativa e ela tem margem para distribuir esse dividendo. E o outro motivo é quando a empresa não tem mais objetivo de crescimento, aí ela vai distribuir dividendo. Então você precisa ter atenção quando você investe focado em dividendo. Porque muitas vezes, né, uma empresa que distribui muito dividendo não é algo apenas positivo, pode ser até um ponto de atenção, tá? É melhor você focar num case que ele te remunera sim, mas que ele também tem a ambição de crescer. A empresa não pode permanecer parada ali, né? Apenas pegando tudo e distribuindo, porque uma hora vem uma onda de competitividade e essa empresa acaba tendo suas margens ainda mais pressionadas e também acaba tendo perda de share. E isso é bastante preocupante. Mas a questão não é se as ações podem cair e ficar abaixo dos R$ 4 ou não. O que eu penso é o seguinte: nesse caso de endividamento, nesse caso dessas empresas que estão dentro desse setor aí, a taxa básica de juros ela atrapalha bastante quando ela está alta. E nós temos uma Selic ainda acima dos 2 dígitos. E pelo andar da carruagem, pode ser que o Banco Central ou ele pause esse afrouxo monetário, ou ele comece a reduzir, ou ele passe a reduzir uma quirela menor. Ao invés de reduzir 0,5%, ele reduz apenas 0,25%. E isso não é bom para essas empresas, porque acaba mantendo o juro da dívida alto. E isso é prejudicial. O cenário ainda é desfavorável, mas eu vejo a empresa operacionalmente bastante eficiente, né? Aí, dependendo da sua estratégia, o que você precisa é de um pouco de paciência para resistir a essas oscilações. Beleza? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo vídeo. Eu fui!